Oi, aqui é o Kaká e bem-vindos a mais um vídeo. E eu tô com o nariz bem entupido, então não repare se a minha voz estiver meio esquisita. E esse vai ser o primeiro vídeo aqui do canal falando um pouco sobre a Fundação SCP, que é uma agência secreta ficcional que serve, contém e protege. E basicamente é isso que essa sigla significa. Então eles contêm os SCPs, estudam esses SCPs e protegem o mundo contra esses SCPs. A fundação tem vários níveis de escaladas de funcionários e tudo mais. Só que a classe mais comum é a classe D, que, bom, é a classe que serve para testar o que os SCPs podem ou não fazer. E os próprios SCPs também são classificados, sendo as classes mais comuns a Segura, a Euclídeo e a Keter. Existem outras classes, tá? Mas essas outras classes eu não vou abordar aqui nesse vídeo. Mas sobre essas classes em si, a Segura não necessariamente quer dizer que o objeto bom é seguro, e sim que ele é fácil de conter. A Euclídeo é um objeto que está contido, mas ele precisa de mais estudos para descobrir sua verdadeira natureza. E a Keter, ela é classificada como um objeto que é difícil de conter ou não é possível conter. Fora que a maioria dos objetos SCP que são perigosos fica ou na Keter ou na Euclídeo. E os SCPs podem ser desde seres vivos anônimos, como por exemplo pessoas com superpoderes ou animais com características esquisitas, até criaturas extremamente bizarras e que não fazem sentido. Objetos, construções, locais e até mesmo rituais podem ser SCPs. Vale lembrar que a Fundação SCP possui outras divisões dela. Então, por exemplo, nós temos os SCPs com o JP, que é a Fundação Japonesa. Ou seja, se você já viu um SCP que tinha o mesmo número que o outro, só que ele meio que tinha um traço JP, ou EU, por aí vai, isso provavelmente aconteceu porque ele era de outra divisão. Então tem esse lance também. Inclusive, pelo que eu me lembro, eles tinham criado uma versão brasileira também. Então é só para deixar isso claro mesmo. Mas hoje especificamente eu vou falar apenas dos SCP, que é da Fundação no geral. Então sem mais delongas, bora começar com o primeiro SCP. O SCP-820, conhecido como os gafanhotos pintados ou gafanhotos coloridos, são SCPs da classe Euclídeo. E bom, eles são um enxame de gafanhotos coloridos que aparecem em regiões do Peru, que além de atrapalhar a plantação como qualquer bom enxame de gafanhoto faz, eles também têm um efeito um tanto quanto curioso. Quando eles estão voando perto de alguém e alguém acaba vendo isso, a pessoa acaba meio que se sentindo um quanto mais confiante e sem medo. O que parece algo bom, se não tivesse um pequeno detalhe, o fato de que isso aumenta a imprudência das pessoas, já que quando eles passam por meio de uma cidade, o nível de acidentes acaba aumentando. E acredita-se que isso ocorre por conta do padrão colorido que eles têm nos seus corpos com a sua movimentação rápida, o que meio que acaba gerando um padrão hipnótico. E eles são contidos em uma espécie de redoma de vidro, até porque tirando esse fato hipnótico eles se comportam como gafanhotos normais. Já o SCP-311, conhecido como luva de substituição tática, são um par de luvas que basicamente faz com que quem coloque elas consiga atravessar matéria sólida. Basicamente elas ficam com o mesmo poder do Diver Down. E diferente dos outros SCP, essa daqui foi feita para ser usada em um uso militar, e elas são classificadas como da classe segura. E agora para mais um SCP da classe Euclídeo, nós temos o SCP-294, que é uma máquina de café que é capaz de gerar qualquer líquido. Quando eu falo qualquer líquido, é qualquer líquido mesmo, até mesmo com líquidos abstratos. Ou seja, você pode pedir tanto ácido sulfúrico, quanto o café mesmo, até porque é uma máquina de café, até líquidos que são impossíveis de existir, como por exemplo uma Fanta laranja que é melhor que a Fanta uva. E antes que você me pergunte do porquê que ela é considerada Euclide não segura, até porque meio que é só não pedir nada perigoso para ela, é porque a funcionalidade da máquina ainda não é 100% entendível. Então eles não sabem até que ponto é realmente seguro, do jeito que a gente pensa. E falando em ser seguro, a SCP-275 é uma SCP que é considerada segura. Tendo o nome de Pé de Ferro, é uma mulher que nasceu na época do Império Otomano e que não tem lembrança da sua vida antes dos 10 anos. Ela é virtualmente indestrutível e fala várias línguas, em especial de origem árabe. E apesar dela precisar se alimentar, comer, dormir e fazer outras coisas que seres humanos comuns também fazem, ela não possui nenhum estímulo em sua pele, o que faz ela ser um tanto quanto depressiva em questão da sua situação. Mas ela em si não é perigosa. Já o SCP-259 é outra história, já que ele é o primeiro SCP desse vídeo, que é da classe Keter. A espiral de Oasis Glass é um SCP que é basicamente um conceito, que quando uma pessoa tenta aprender mais sobre ele, ou compreender mais ele, mais essa pessoa acaba tendo sua mente deteriorada, sendo um SCP que mostra que nem sempre o conhecimento é algo muito bom, mostrando que às vezes a ignorância é de fato uma benção. E ainda falando de SCPs da classe Keter, nós temos os caranguejos mímicos. Eles são SCPs do número 236. Acredita-se que eles são crustáceos que foram feitos de forma artificiais. Eles são bastante inteligentes e têm a habilidade de conseguir imitar qualquer objeto, ao ponto de que, ao olhar a olho nu, você não percebe a diferença entre eles. Eles conseguem comer qualquer matéria orgânica para assim se reproduzirem, e isso inclui humanos, inclusive eles já devoraram vários enquanto dormiam.
Fora, claro, a capacidade de, quando se sentirem ameaçados, se explodirem numa potência de uma C4. Não é à toa que eles receberam a classe Keter para eles. Agora, voltando para os SCP mais seguros, nós temos o SCP-148, o Metal Telekey, que é o metal anômalo que a Fundação usa bastante contra SCPs que têm poderes telepáticos. E ele é feito de diversos metais, mas principalmente platina. E apesar de, como dito antes, a Fundação usar bastante ele não só parece afetar as anomalias que mexem telepaticamente com os outros, ele acaba interferindo na linguagem normal das pessoas. Ou seja, é um metal que sim, deve ser utilizado, principalmente contra anomalias que mexem muito com a mente, mas deve ter cuidado com o seu uso. E bom, gente, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, já sabe, né? Deixa o like, considere se inscrever aqui no canal. Eu sei que foi um vídeo mais curtinho do que vocês estão acostumados, mas é porque eu só queria fazer um vídeo apresentando um pouco desse universo SCP e falando um pouco de SCP que eu não vejo a galera falando muito. Mas se vocês gostarem, eu posso trazer mais vídeos sobre SCPs. E quem sabe, no futuro não trazer mini biografias sobre alguns SCPs. Se você gostou do vídeo, considere dar o like e se inscrever aqui no canal. Se quiser doar para ajudar o canal financeiramente, o link do LivePix vai estar no comentário fixado. E se for maior de 14 anos, pode entrar no nosso servidor do Discord, cujo link vai estar na descrição do vídeo. Mas enfim, eu sou o Kaká, fiquem bem e até o próximo vídeo. Fui!